Olha só essa questão aqui. Esse daqui é um assunto que costuma cair muito, tanto em vestibulares como em concursos. Quer tentar resolver? Então pausa o vídeo, tenta resolver e coloca a resposta que você encontrou nos comentários, tá? Antes de fazer, não esquece de se inscrever, dar o like e compartilhar o vídeo também, tá? Aqui você vai encontrar diversas resoluções com o gabarito comentado, tá? Então, a essa altura você já deve ter respondido a questão, né? Então, bora lá resolver. Antes de tudo, vamos ler aqui o que ele pede pra gente, tá? Qual das alternativas preenche corretamente os espaços do texto abaixo? Vamos lá, ele quer que a gente preencha os espaços com um artigo definido ou indefinido. Mas o que seria o artigo definido e indefinido? Isso você já sabe, né? A maioria já deve saber o que é um artigo definido e indefinido. O, a, os, as, uma, uns e umas, né? Muito simples. Mas quando é que a gente vai utilizar esses artigos, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui artigo definido. Vamos começar com o artigo definido, tá? A gente vai utilizar o artigo definido em dois momentos, tá? Tá bom. Qual seria esses dois momentos? A gente vai começar utilizando o artigo definido, pode ser tanto para definir coisas de forma precisa, como também para valorizar algo. Então vamos colocar aqui, ó, para definir coisas precisamente, tá? Ou para valorizar algo. A gente vai ver um exemplo disso nessa questão, tá? Valorizar algo. Então a gente vai utilizar o artigo definido nesses dois momentos. E quando é que nós vamos utilizar o artigo indefinido? Vamos colocar aqui, ó, artigo indefinido. E da mesma forma vamos poder utilizar ele em dois momentos, tá? Quais seriam esses dois momentos? Muito simples, tá? Para apresentar algo de forma vaga. Apresentar algo de forma vaga ou de forma genérica, tá? Vamos ver isso aqui também, beleza? Na questão a gente já vai encontrar esses dois exemplos, tá? Então vamos resolver a questão para a gente compreender um pouco sobre artigos, tá? Então vamos lá. Não sabia o que fazer para ocupar um tempo livre ou o tempo livre. Nesse caso aqui a gente está especificando um tempo livre, né? Está especificando o tempo livre, né? Então seria ocupar o tempo livre. É um tempo em específico, tá? Então a gente está definindo um tempo de forma precisa, né? Um tempo específico, tá? Pensei em ler livros. Pensei em ler os livros ou pensei em ler uns livros. Vamos ler todo o texto para compreender o contexto que ele pede aqui para a gente preencher, tá? Mas os que queria ou mais uns que queria não estavam disponíveis na biblioteca. Aqui a gente sabe que seria mais os que queria. Por que os? Muito simples. Porque aqui se trata de livros específicos, tá? Porque imagina só, se ele não tivesse buscando um livro, alguns livros em específico na biblioteca, então poderíamos usar uns livros em específico, tá? Ou uns livros, tá? Por quê? Muito simples. Porque se trata de qualquer livro. Aí sim poderíamos usar uns. Mas como ele procurou alguns livros em específico, a gente tem que usar os, tá? Então se voltarmos aqui, ó, pensei em ler uns livros, tá? Uns. Pensei em ler uns livros, tá? Então decidi que iria fazer uma pizza, tá? Uma pizza, geralmente a gente está se tratando aqui de algo genérico, uma pizza, tá? Para o jantar, para um jantar em específico, né? Então a gente tem que usar o, tá? Um artigo definido. E pedi a receita da minha mãe.
ficou fantástica. Não era uma pizza, olha só, de uma forma genérica, né? Não era uma pizza, era a pizza. Então, como a gente falou aqui, ó, no artigo definido, valorizar algo, né? O que a gente acabou de utilizar era a pizza. A gente tá valorizando a pizza, né? E a gente falou também no artigo indefinido que a gente pode usar de forma genérica, né? A gente usou aqui, ó, não era uma pizza, né? De forma genérica, a gente está se tratando aqui. Se a gente for observar, o gabarito dessa questão aqui é alternativa B. Foi até simples, né, de resolver essa questão aqui, mas algumas pessoas têm dificuldade e acabam errando esse tipo de questão, tá? Então, se você conhece algum amigo que estuda para concurso ou vestibular, manda para ele e desafia ele a resolver essa questão, beleza? É isso e valeu!